Você já ouviu falar no termo "o mundo entrando na igreja"? Normalmente ele é usado para falar de alguma inovação, implementação de tecnologia, enfim, alguma coisa de novidade dentro da própria igreja. E se eu te falar que o mundo está entrando sim na igreja? E pior, não é aonde dizem, e ninguém está vendo. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e hoje nós vamos abordar um tema muito falado nas igrejas. É verdade que os mais tradicionais costumam ter o coração um pouco mais fechado para alguns tipos de inovação na igreja, enquanto existe outra ala que é muito mais liberal e entende que inovações são sempre bem-vindas. O grande medo de uma parte é perder as tradições da igreja, é se desvincular com a sua história original e por isso acabam usando um termo chamado "o mundo entrando na igreja" para definir essa ruptura da modernidade com o que era antigo, com o que era do passado. Se você nunca ouviu esse termo, permita-me te explicar. Quer dizer que a igreja não é mais direcionada pelo Espírito Santo, de que há uma força maligna sobre a regência daquela denominação, que a Bíblia não é mais a base doutrinadora. Essa discussão é muito complexa e vai muito longe, mas antes precisamos fazer alguns destaques muito importantes. Você percebeu que já está entrando no vídeo sem antes pedir o like? Eita mesmo, já estava esquecendo. Deixa seu like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. E mais, se você tem interesse de aprender o Evangelho, de entender como ter uma vida cristã saudável, de maneira equilibrada, sem fanatismo e sem falta de conhecimento bíblico, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Para você ter uma ideia, sabe o que o YouTube me contou? Eu estava olhando o YouTube Studio e vi que 82% da nossa audiência aqui não é inscrito no canal. Não é possível. Sai desses 82 aí e vem para cá. Seja muito bem-vindo. Bacana, pessoal. Então, para a gente entender com clareza o significado de mundo entrando na igreja, nós precisamos fazer uma divisão muito importante entre tecnologia e valores. Começando pela tecnologia. A tecnologia é importante para a igreja e eu digo mais, sempre foi. Veja o caso de Gutenberg, o criador da imprensa. Ele faz cópias e mais cópias sem precisar dos escribas. Olha o ganho de escala que a Bíblia ganhou, que a palavra de Deus ganhou. Geralmente um escriba precisava de meses e meses para escrever uma Bíblia inteira, e agora simplesmente com um processo automatizado, ali demorava poucos dias. Claro, no início da imprensa ainda era um trabalho muito mais complexo do que uma máquina de Xerox de hoje em dia, mas a tecnologia ajudou muito a igreja na propagação e na disseminação da palavra de Deus. Então a gente realmente precisa admitir que a tecnologia é fundamental para a igreja. Como é que ela estaria hoje nessa situação de pandemia se não fosse a tecnologia? Eu mesmo vi alguns pastores que criticavam sites, que criticavam a igrejas ter conta no Instagram, igreja ter contas não sei aonde, mas se não fosse por essas ferramentas, que tem vários problemas, sem dúvida, eles não conseguiriam fazer as lives. Como é que ficaria a situação financeira da igreja se não houvesse transferência, depósito, se não tivessem agências online para o membro que não está frequentando fisicamente a igreja poder ajudar a manter a casa do Senhor, principalmente nesse período? Você sabe que não é desse tipo de tecnologia que eu estou me referindo. Naturalmente, isso vai variar do perfil de cada igreja, e eu acredito que isso se engloba no conceito de multiforme graça. O que é isso? São as várias maneiras de se espalhar a graça de Deus. Tem igrejas para pessoas mais idosas, tem igrejas para quem gosta mais de música, tem igrejas para pessoas mais efervescentes, que gostam de um glória a Deus alto, tem igreja para pessoas mais discretas. Então, naturalmente, vai ter uma igreja mais para o público jovem, mais nessa pegada, e outras não. Mas nenhuma é melhor do que a outra se a palavra de Deus for pregada em sua plenitude. Então você pode pensar, então esse termo é exagero de pessoas retrógradas na fé, pessoas muito ortodoxas. Não, esse termo vale a pena ser discutido porque realmente acontece.
É possível sim afirmar que o mundo está entrando na igreja. Lembra que eu te falei a diferença de tecnologia para valores? O mundo não entra na igreja por tecnologia, mas entra quando rompe, quando quebra valores. São os nossos valores que são atemporais. Antigamente não tinha equipamento de som, hoje tem. Seja bem-vindo ao equipamento de som. Antigamente não tinha uma iluminação, antigamente não tinha data show, letras, etc. Ar-condicionado, todo o aparato tecnológico, se utilizado de maneira sábia e consciente, a Deus seja a glória por isso. Vai ajudar no culto, vai ajudar na propagação da palavra. Enquanto isso, os valores são inegociáveis. A gente não pode adaptar o valor de acordo com o nosso período. A tecnologia, sim, o valor jamais. Um exemplo que me deixa muito triste sobre o mundo entrando na igreja é porque, infelizmente, nós não podemos achar que porque a pessoa tem um cargo na igreja, seja um pastor, um missionário, um obreiro, hoje em dia nós temos bispos e apóstolos, indiferente ao seu cargo eclesiástico, a gente não pode tê-lo como uma pessoa 100% santa ou imaculado ou qualquer coisa desse tipo. Infelizmente, as suas credenciais não os isentam de fazer coisas terríveis. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez, uma jovem da minha igreja foi convidada por uma colega para ir a outra igreja. Chegando lá, tinha um pregador, ministrou a palavra, falou muito bem, entusiasmado, aparentemente dominava a Bíblia ok, e o culto foi bacana. Acabou o culto, o pessoal ficou ali na porta da igreja, conversando, trocando ideia, não era um lugar grande. Aconteceu do pregador, que era um cara solteiro, chamou a menina da minha igreja para saírem. Ela, naturalmente, também solteira, aceitou e foram comer um lanche e tal, papo vai, papo vem. E ele chamou ela para ir para um motel. Ela me contou assustadíssima. Poxa, a menina é solteira, o cara é solteiro, tá tudo em paz, quer sair para se conhecer, trocar uma ideia, segue a vida. Só que aí o cara chama a menina para ir para um motel, o cara que tava falando em línguas no altar, pregando a palavra, nunca viu a menina, não sabia nem de onde era. E aí alguém pode falar assim, mas isso não foi fofoca. Primeira coisa que eu pensei que poderia ter sido fofoca mesmo. E eu fui atrás. Fui à igreja, descobri a igreja que foi, peguei o nome do pastor, quem era, o cara tal, sondei. Procurei, conversei com outros pastores, fiz meu network e o pior de tudo, a menina tinha razão, ela estava falando a verdade. O pregador lá passa a régua nas irmãs. Então, alguém vai se preocupar com o jogo de luz, mas o valor da Bíblia que é inegociável não é a tecnologia. Enquanto ficam se preocupando com pisca-pisca, os grandes problemas estão acontecendo dentro da igreja. Eu não estou falando que todos os pastores, todos os pregadores, não, de forma alguma. Até porque eu fui pastor solteiro muitos anos e eu sei o que é literalmente um celibato. Não é fácil. Mas eu conheci muitos pastores como eu também que viveram essa jornada e passaram ileso, passaram em santidade. Mas não podemos negar que valores desse tipo são um grande problema na igreja. Se vai ter fumaça durante o louvor ou não, isso para mim pouco importa. Mas o valor é uma parada séria. E um deles que me deixa muito chateado é quando eu vejo um cristão hipócrita com um linguajar mundano. Pastores que pregam a palavra, mas são fofoqueiros, são ardilosos, têm um linguajar promíscuo, piadinhas imorais e vez ou outra naturalmente. Faz na vida, repete no púlpito, máscaras caem e durante a pregação fala um palavrão. Está à beira do caminho, todo fudido. Peraí, gente, não pode. Os valores da palavra de Deus, a boca do cristão tem que ser diferenciada. A boca que sai o evangelho não pode simplesmente ser uma boca ímpia e achar tudo normal. Deixa eu ler Efésios capítulo 5, versículo 4 para você. Diz assim, olha, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso,
ações de graças. Perceba que a boca do cristão não pode estar envolvida com esse tipo de paladar mundano, essa mentira, palavrões, sexualidade. Deixa eu falar mais uma aqui que eu gosto muito. Tiago, capítulo 1, verso 26, diz assim, olha, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Meu amigo, tá dito, a Bíblia está pregada, tá escrito, só não quer ler, só não quer acreditar, só não quer receber, os hipócritas. E eu te pergunto, o mundo está entrando na igreja? Sim, está entrando. Na boca de pregadores que falam do amor de Jesus, mas falam palavrão, xingam, fazem piadinhas imorais. O mundo está entrando na igreja? Tá sim, na vida de ministros e pregadores adúlteros, agressivos, promíscuos. E eu fico louco porque eu vejo com reincidência pastores que aceitam o pecado, mas é porque o pecador individualmente é um grande dizimista. Então você não vai mexer com ele para você não perder a grana que ele dá, os 10% mensal daquele cara. Ou então um músico que tem uma vida desregrada, e óbvio, não são todos os músicos, pelo contrário, a igreja evangélica tem amadurecido muito, nós temos muitos músicos maduros, bons de Bíblia, mas eventualmente aparece um sem vergonha ou outro aí no meio, e aí o pastor não disciplina, o pastor não corrige, não briga, não tira do ministério de louvor, porque senão ele vai ficar sem o cara do violão, ou sem o baterista, ou sem o cara do teclado, ou sem o back vocal, não sei, vai perder força no seu louvor, e aí ele se submete a aceitar o pecado. Isso é o mundo entrando na igreja. E eu digo mais, pastores que defendem partidos e políticos que têm ideologias contrárias à palavra de Deus. Pastores que defendem políticos corruptos, mas caso ele ganhe, a igreja ganha a sua licença de funcionamento, o seu terreno. Então a igreja se submete a eleger um bandido mau caráter, fora a palavra de Deus, mas por interesses denominacionais. Meu amigo, se a igreja tem fundo preto, se tem jogo de luz, se tem telão de LED, se tem pirotécnico, alguém cuspindo fogo, isso aí, ó, tá tudo muito bom. O que tem que ser combatido é a hipocrisia, a mentira e o pecado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha. Gostou? Compartilha. Esse canal é pequeno, ele ainda é pouco propagado pela própria ferramenta do YouTube, então seu compartilhamento faz toda a diferença. Fala pra galera, pô, conheci um pastor aqui muito massa, o cara fala mesmo, troca ideia, vai na Bíblia e sempre a política deste canal, a missão, visão e valores. Um dos nossos valores fundamentais aqui é viver uma vida equilibrada. É entender de Bíblia, é entender da palavra de Deus e também ser moderado, comedido, exemplar dentro daquilo que Cristo faria se estivesse conosco carnalmente nos dias de hoje, tá certo? Deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo no coração, forte abraço.